Do conflito entre o Japão e a China a Pearl Harbor e Roosevelt. O Havaí é para os americanos um território encantado. Estas ilhas de sonho a 3.200 km do continente foram, no entanto, para os japoneses o motivo da declaração de guerra aos Estados Unidos da América. Ninguém poderia imaginar que uma sucessão de acidentes incompreensíveis e mal-entendidos, fruto da incompetência, causaria a curto prazo um desastre de tão grande magnitude. 1941. A Europa leva 2 anos na guerra, mas as pessoas de Honolulu desfrutam de um bom clima, de música romântica e de acolhimento de boas-vindas com as danças das meninas cobertas com flores. Os Estados Unidos não acreditam que o Havaí seja um provável objetivo dentro dos planos japoneses. O Japão modernizou-se a grande velocidade. Era uma potência comercial e tinha uma formidável força militar. Tóquio, o centro do Império Japonês, tinha-se tornado numa cidade moderna, onde proliferavam os negócios, como não poderia deixar de ser na capital da nação mais industrializada de todo o Oriente. Ali 2 culturas coabitavam, a oriental e a ocidental. As ideias sociais, económicas e religiosas de um passado isolado misturavam-se com as redes industriais e formas ocidentais de vida, convertendo a vida numa estranha combinação de coisas antigas com coisas novas. Em 1937, o general Tanaka Gishi torna-se primeiro-ministro do Japão. Em 1927, este militar, nos seus escritos intitulados Memorando Tanaka, defendia a política expansionista do país com o apoio militar. O incidente de Mukden, com a explosão em setembro de 1931 de um comboio com tropas japonesas, desencadeou a ocupação da Manchúria. Em 1937, a guarnição japonesa de Kwangtung enfrenta as tropas chinesas nos arredores de Pequim. Estes acontecimentos foram provocados em parte por militares extremistas, partidários das ideias do fanático ultranacionalista Kita Iki, numa tentativa de golpe de Estado. Tanaka e o seu governo permitem os excessos extremistas em benefício dos seus ideais. Para os ultranacionalistas, o Japão deveria ser o motor militar e ideológico da rebelião contra o Ocidente e, para isso, necessitavam de conquistar toda a Ásia, começando então pela China. Inutilmente, os soldados chineses tentam fazer frente às tropas japonesas, que mostram toda a sua crueldade para com os prisioneiros. Os 500 milhões de chineses têm um líder, Chiang Kai-shek, acusado de anticomunismo devido aos seus confrontos com Mao. Este considera que, até que chegue a ajuda solicitada, a única alternativa para lutar contra o Japão é a política de terra queimada. A Armada Imperial semeia o terror nas costas da República da China com o seu fogo de artilharia, provocando a fuga para o interior de 1 milhão de refugiados em busca de zonas mais seguras. Diante de um exército chinês que tem armamento completamente obsoleto, o Japão ganha vantagem com a sua superioridade tecnológica e envia 1 milhão de soldados que, num curto espaço de tempo, conseguem tomar posse de 480 mil quilómetros quadrados do território. O Japão encontra-se imerso na loucura imperialista que dará uma nova ordem à Ásia e os seus soldados arrasam com tudo o que encontram pelo caminho, provocando a fuga de milhões de chineses através das montanhas ou apinhados em comboios em direção à nova capital Chongqing, um oásis de miséria e pobreza no meio de tanta destruição.
As esperanças chinesas encontram-se a sul para além dos Himalaias, na Birmânia. Rangoon, Mandalay e Lashio estão unidas através de comboio e estradas. Desde o porto de Rangoon são transportados materiais para o norte. Para unir a China com a Birmânia é construída uma estrada de Chongqing a Lashio. É desta estrada que depende a possibilidade de receber ajuda para enfrentar o invasor. O reino independente do Sião é o vizinho oriental da Birmânia. Sião, terra de teca e templos, é o objetivo dos controlos japoneses para isolar a Birmânia e quebrar as comunicações estabelecidas com a China através da nova estrada. O general chinês Chiang Kai-shek tinha um exército de 2 milhões de homens e de apenas 300 aviões. Manteve confrontos contínuos com Mao, mas considerou os invasores japoneses igualmente seus inimigos, não hesitando em contra-atacar o avanço destes em Taichuang, que lhe causou 20 mil baixas. No Japão crescia o fanatismo nacionalista e o imperador Hirohito orientava-se cada vez mais pelo militarismo. O pacto anti-Comintern assinado com a Alemanha representava uma garantia para a sua política de conquistas na China. No verão de 1938, as tropas japonesas lançam 2 ataques contra os russos na Manchúria, verificando-se um fracasso com baixas humanas significativas. Ansioso por conquistas e necessitado de matérias-primas, o Japão volta o seu olhar para o Pacífico. Os americanos, enfurecidos pela assinatura do pacto com os alemães e com os italianos, tomam a decisão de proibir a exportação de petróleo e aço para o Japão, apoiando as tropas chinesas de Chiang Kai-shek com um empréstimo de 100 milhões de dólares. Em agosto de 1940, o governo francês de Vichy permite que as tropas e aviões japoneses se abasteçam na Indochina. Em outubro, o general Hideki Tojo toma a seu cargo o governo japonês. Populista e extremista, oferece um pacto aos americanos. Se os Estados Unidos levantarem o embargo e deixarem de ajudar a China, o Japão retira-se da Indochina. Os americanos responderam que o Japão é que devia retirar-se da China e da Indochina sem quaisquer condições. Pearl Harbor é a chave para a defesa dos Estados Unidos no Pacífico. Os japoneses sabem que qualquer ação contra a frota americana significa guerra, embora, caso consigam destruí-la, possa valer a pena. Em Washington, os intervencionistas cercam a Casa Branca e os isolacionistas cercam os intervencionistas. No outono de 1941, Roosevelt tinha feito os possíveis para preparar o país para um conflito que sabia inevitável. As suas mãos estão atadas, escreveu um jornalista. A iniciativa é dos inimigos. Se tiver que haver guerra, terão eles que começá-la. Roosevelt e o secretário de Estado Cordell Hull levam a cabo negociações com os japoneses e solicitam que o Japão pare a sua agressão contra a China. Mas os diplomatas japoneses não manifestam as intenções do seu governo. A 26 de novembro, um enviado especial japonês e o embaixador Nomura saem do Departamento de Estado com uma última proposta de paz americana. Rejeitam qualquer comentário sobre a dita proposta e são informados pelo seu governo de que a guerra não se pode evitar. Ao mesmo tempo que o embaixador Nomura negocia em Washington, o alto comando japonês desdobra a primeira frota desde as Ilhas Kurilhas até ao noroeste de Pearl Harbor. Não fazendo uso do rádio e navegando com as luzes apagadas, evitam ser descobertos. Tojo sabe que a guerra é inevitável e oferece todo o seu apoio a Yamamoto, por forma a que este leve a bom termo o seu plano Zeta. O seu objetivo é destruir a força naval dos Estados Unidos na zona. Simultaneamente, 16 submarinos aproximam-se das ilhas do Havaí para se juntarem ao ataque. 5 deles arrastam outros tantos por forma a penetrar dentro do porto.
Na Conferência Imperial de 1 de dezembro, o governo japonês considera que estão fechadas todas as portas para uma solução pacífica com o governo norte-americano. No dia 5 de dezembro, Nagumo recebe o sinal para escalar o Monte Nitaka. O imperador deu autorização para o ataque, baseando-se na ideia de que a guerra era o menor de dois males. No dia seguinte, Pearl Harbor oferecia um porto no qual estavam 9 couraçados de batalha, 7 cruzeiros e outros navios menores. Tinham previsto a presença de porta-aviões, mas estavam em manobras e não se encontravam no porto. Apesar da frustração, os japoneses mantêm a sua ordem de ataque. Enquanto os porta-aviões de Nagumo se aproximavam das ilhas, em Washington, os serviços secretos tinham interceptado informações que os fizeram pensar na esperada declaração de guerra, embora nunca tenham pensado em Pearl Harbor. Os Estados Unidos tentam marcar uma entrevista com a embaixadora japonesa e este dia a dita entrevista uma e outra vez, sabendo que os seus aviões vão a caminho do Havaí. O ataque aéreo previu 2 vagas. A primeira, composta por 49 bombardeiros, 40 torpedeiros, 51 bombardeiros de mergulho e 43 aviões de escolta. Os submarinos deveriam prevenir qualquer reação norte-americana. Em caso de surpresas, os torpedeiros seriam os primeiros a atacar e os bombardeiros de mergulho deveriam destruir Icahn Field, Wheeler e as Ilhas Ford. Se isso não acontecesse, deveriam ser os primeiros a começar o ataque. A segunda vaga era composta por 171 aparelhos e acabaria com os danos causados pelo primeiro ataque. A vida na ilha decorre tranquila, um dia ensolarado e com boa visibilidade. A enorme estação de radar do exército norte-americano em Opana registra no ecrã um número significativo de aviões que se aproximam para o noroeste. O oficial de guarda, o tenente Kermit Tiller, do Fort Shafter, considera que são os seus próprios aviões que regressam do porta-aviões. São 7h20 da manhã. É dia 7 de dezembro de 1941.
Às 7h55, os bombardeiros começam o seu ataque a pique contra as 6 bases aéreas do Havaí. Dos aviões em terra, alguns explodem próximo a outros numa cadeia infinita. Sendo domingo de manhã, não há pilotos nas bases. Nada melhor para começar o bombardeamento. O tenente Eijiro Abe pode destruir à vontade um dos lados do couraçado West Virginia. O primeiro torpedo afundou o Helena e ainda o Califórnia e o Oklahoma, que ficaram com entradas de água suficientes para se afundarem. O fumo dos fogos torna mais difícil atingir os objetivos. O ataque de caças sem oposição por vias aéreas varre os aeroportos. A confusão dos primeiros momentos causa um ataque devastador. Bombardeiros a pique, caças e torpedeiros lançam-se ao mesmo tempo contra as bases. O destroyer Monaghan consegue reagir na hora certa e investe sobre um submarino japonês. O couraçado Nevada tenta deixar a baía e a chuva de bombas deixa-o atascado. Na segunda vaga, os bombardeiros atacam de novo as bases aéreas de Ikami Fort, assim como a dos hidroaviões de Kanahou.
Nagumo ordena o regresso às 10 da manhã, tendo deixado intactos os tanques de superfície com as reservas de petróleo para um ano. Desconfiava da operação e temia que os porta-aviões Lexington e Enterprise pudessem surpreendê-los a qualquer momento. Foi uma traição, mas os japoneses levaram a cabo um bom trabalho, reconheceu o comandante da frota americana Husband Kimmel. Apesar do sucesso do ataque, os porta-aviões dos Estados Unidos encontram-se distantes e não sofrem danos. Premeditadamente, o embaixador japonês entregou a declaração de guerra depois do ataque ter começado. Uma batalha nunca tinha tido como resultado uma vitória tão esmagadora. Num espaço de tempo tão curto, os japoneses destroem 18 navios, 188 aviões e outros 159 são seriamente danificados, matando 2.400 militares americanos, tendo perdido apenas 29 aviões e 5 submarinos. O governo japonês celebra as notícias de Pearl Harbor. A maior vitória do Japão para o orgulho do seu regime autocrático. Os militares cumpriram a sua promessa, demonstraram o poder do Império Japonês, conseguindo algo considerado impossível: destruir a frota americana. A grandeza ou decadência do nosso império depende desta batalha, tinha dito Yamamoto. Arizona, Oklahoma, West Virginia, Maryland, Tennessee, Pensilvânia e Nevada, todos afundados. Sobre a base ergue-se uma gigantesca coluna de fumo. Pearl Harbor mostra um aspecto desolador, porém os seus habitantes tentam fazer frente ao desastre. Quinze dias depois do ataque, ainda se resgatavam marinheiros encurralados nos destroços do West Virginia. A América do Norte tinha sido arrastada para o conflito mundial. Cordell Hull corre para a Casa Branca. Chegaram notícias a Washington. Os japoneses atacaram Pearl Harbor. 8 de dezembro. A multidão reúne-se em frente ao Capitólio em Washington. Aguarda a chegada do presidente para assistir a uma sessão urgente do Congresso.
Uma vez mais procuram Franklin Roosevelt em busca de confiança e segurança. As dúvidas de Roosevelt desapareceram. Por fim, pode agir. Solicito ao Congresso que o efeito do ataque japonês, covarde e não provocado no domingo, dia 7 de dezembro de 1941, seja a declaração de estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Japonês. Franklin Delano Roosevelt foi para milhões de americanos não apenas o seu presidente, mas também um bom amigo. Os seus inimigos temiam o seu poder de atração sobre o povo, inspirando toda a nação em tempos de crise. 4 de março de 1933, um dia cinzento e úmido para harmonizar com o estado de ânimo do público congregado em Washington. Vêm para testemunhar a tomada de posse de Franklin Delano Roosevelt. Em plena depressão, a nação perdeu a sua fé no governo e em si mesma. Roosevelt sabia que este povo faria qualquer coisa se alguém lhes dissesse o que tinha que ser feito. Esta nação requer ação e requer ação agora. As palavras e o sorriso confiante do presidente abrem uma nova esperança a centenas de milhares de cidadãos reunidos em Washington e para milhões em todos os Estados Unidos. Em toda a nação é aclamado como o líder dos homens comuns, apesar de, na sua vida, Roosevelt ter sempre estado isolado das pessoas comuns. Nasce em 1882 em Hyde Park, Nova York. Os seus pais, James e Sarah, educam-no em casa, determinados em seguir uma tradição gentil e aristocrática. Sendo estudante em Harvard, divide o seu tempo entre os estudos e as festas da Sociedade de Boston. Em 1905, casa com a sua quinta prima, Eleanor Roosevelt. O jovem Roosevelt apoia a campanha de Wilson nas eleições presidenciais de 1912. Quando Wilson é eleito, Roosevelt recebe a posição de secretário adjunto da Marinha. Roosevelt desfruta do cargo, pois sempre gostou de barcos, de navegar e do mar. Roosevelt supervisiona a construção naval antes da entrada da América na Primeira Guerra Mundial. Em Washington, faz valiosos contactos políticos. Não é um grande pensador, disse um oficial, mas é inteligente e aprende depressa. Em 1920, os democratas apresentam o governador do Ohio, James Cook, como candidato à presidência. Elegem como vice-presidente Franklin Roosevelt. O nome de Roosevelt tem muita força entre os eleitores e Roosevelt gosta que muitas pessoas o tomem como o filho de Teddy. Quando a administração republicana ganha as eleições de 1920, Roosevelt volta à vida que seus pais queriam para ele. Na companhia de Eleanor e os seus 5 filhos, passa um verão relaxado em Campo Belo, nadando e navegando. De repente, sofre um ataque de poliomielite. As pernas de Roosevelt ficam paralisadas. Pouco a pouco recupera as forças das suas pernas e as melhoras enchem-no de esperança e de um entusiasmo renovado. Convenção Democrática de 1928. Roosevelt volta à política e, num discurso entusiástico em que apresenta como candidato à presidência o homem que chama o guerreiro feliz Alfred Schmitz. Schmitz praticamente força Roosevelt a entrar na luta política ao apresentá-lo como candidato democrático a governador de Nova York. 1928 é um ano republicano, mas Roosevelt alcança uma vitória pela diferença mínima. No dia 1 de janeiro de 1929, conseguiu o segundo dos objetivos a que se tinha proposto 20 anos antes.
É nomeado governador do estado de Nova Iorque. A depressão é o único tema da campanha de 1932. 11 milhões de americanos estão no desemprego. Famílias sem comida, sem roupas, sem esperança. Durante a campanha, Roosevelt ataca duramente a administração Hubert. Roosevelt é um candidato infatigável e que faz congregar um público entusiasta onde quer que vá. No dia das eleições, o Partido Democrático, por trás da figura de Roosevelt, alcança o poder pela maioria. A sua vitória é um triunfo pessoal, mas sabe que deverá de alguma forma encontrar os meios para colocar a maquinaria produtiva americana em marcha para levar em frente a nação que se encontra receosa da terrível depressão. Uma nação sedenta recebe com alegria o anúncio da cerveja, o fim da proibição. Com a criação da Administração Nacional de Recuperação, culminam os primeiros 100 anos do primeiro mandato de Roosevelt. O povo, a imprensa e até mesmo os seus inimigos aplaudem os esforços de Roosevelt. É a ponta da espada deste novo despertar. Dia de eleições, 1936. O New Deal, novo acordo, alcança a sua maior celebridade. Na Times Square, uma multidão alegre celebra a notícia da reeleição de Roosevelt com uma maioria que bate qualquer recorde na história. Setembro de 1939. Hitler invade a Polónia e despoleta o começo da Segunda Guerra Mundial. A crise na Europa muda a visão de muitos democratas. Você deveria candidatar-se, dizem a Roosevelt. Na Convenção Democrática de 1940, Roosevelt é nomeado candidato. Em novembro de 1940, no despertar de uma nova crise, o povo quer que Franklin Delano Roosevelt os governe. Aproxima-se uma grande tempestade. Uma tempestade que faz as coisas difíceis para o mundo inteiro. O nosso futuro a nós pertence, povo americano. Nós devemos desenhá-lo, construí-lo e iremos fazê-lo. Iremos fazê-lo e esperamos que o resto do mundo também o faça. A devotee of scrambled eggs. Dezembro de 1941. As chamas da Segunda Guerra Mundial chegaram aos Estados Unidos. Ninguém sabe quando a vitória definitiva chegará. Mas todos nós sabemos que quanto mais lutarmos agora, quanto mais fortemente golpearmos o inimigo, mais curta será a guerra e menores os sacrifícios. Agora é a vossa vez. Roosevelt encabeça a maior militarização de sempre na história da América. Num ano, os planos de defesa dos Estados Unidos alcançam índices que os peritos tinham estimado impossíveis. Nos primeiros 6 meses, o governo americano ordenou a produção de equipamento militar no valor de 100 milhões de dólares, mais do que o total do produto nacional. Petróleo, o fator indispensável para a manutenção da capacidade ofensiva. É necessário equipar poderosamente o exército, assim como fornecer todo o material necessário aos aliados. A frota americana do Pacífico teria que ser reconstruída com capacidade suficiente para enfrentar a marinha japonesa, que antes da guerra era a terceira mais poderosa do mundo. As escoltas costeiras são organizadas por meio de um sistema que opera como uma rede de estradas. Os navios navegam de um porto para o outro sob a máxima proteção, tanto naval como aérea.
Em Washington, o presidente Roosevelt, contrariamente ao que o general MacArthur tinha dito aos seus soldados, tinha decidido que as Ilhas Filipinas eram impossíveis de manter, pois qualquer envio de reforços seria interceptado pelos japoneses. Massacre nas Filipinas. As Filipinas são o coração estratégico do Extremo Oriente, a menos de 480 km das bases japonesas da Formosa e quase a 8.000 km de distância das bases americanas em Pearl Harbor. Para os japoneses, as Ilhas Filipinas significam apenas uma coisa: um lugar para ser capturado, uma força a ser destruída. O preço da vitória: a Baía de Manila, estrategicamente localizada e um dos portos mais bonitos do Oriente. Julho de 1941. Com nuvens de guerra ameaçadoras no Pacífico, o general Douglas MacArthur chega às Ilhas Filipinas para comandar o seu exército americano no Extremo Oriente. MacArthur não é desconhecido nas Filipinas, passou 10 anos de serviço nas ilhas. MacArthur faz uma chamada para ativar a reserva nas Filipinas. Os oficiais americanos são chamados para ser treinados tão depressa quanto possível. Começa a corrida contra o tempo. Metade do seu exército americano é filipino, formado por um grupo de homens fortes e bem treinados, chamados de exploradores filipinos. Nos finais de novembro de 1941, cerca de 300 aviões chegam às Filipinas, mas mais de metade não estão equipados para combate. As defesas antiaéreas estão numa condição obviamente precária. No conjunto de todas as ilhas, só 2 equipamentos de radar funcionam. O exército filipino conta com cerca de 100.000 homens no ativo, mas a maioria deles não atirou nem uma única vez em carreiras de tiro ao alvo. – 8 de dezembro de 1941, no outro lado do fuso horário internacional, os japoneses acabam de atacar Pearl Harbor. As notícias puseram os filipinos em estado de alerta. Estando preparados ou não, os Estados Unidos estão em guerra. É dada a ordem de descolagem a todos os aviões americanos. Os aviões japoneses seguem para as Filipinas a partir das bases da Ilha Formosa, pois têm que atacar os campos de Iva e Clark depois do bombardeamento a Pearl Harbor. Contudo, o mau tempo provoca um atraso de 6 horas no ataque. Os japoneses estão preocupados, temem ter perdido o elemento surpresa e que os americanos estejam à sua espera. Depois de mais de 3 horas no ar, os aviões americanos ainda não tinham encontrado aviões japoneses. Aliviados, voltam às suas bases para reabastecer. Enquanto as companhias americanas descansam para comer, os aviões japoneses aproximam-se de Clark Field. O ataque surpresa é devastador, com incursões simultâneas nos campos de Iva e Clark. São completamente destruídos mais de 100 aviões. No primeiro dia de guerra, a Força Aérea do Extremo Oriente, a espinha dorsal de defesa das Filipinas, é destruída. O próximo objetivo é a base naval americana em Cavite. Os bombardeiros japoneses, fora do alcance das armas americanas, desfrutam de um dia de folga sem proteção aérea, o que torna a Baía de Manila uma armadilha mortal. Os poucos que restam da frota americana vêm-se forçados a fugir para salvar a vida ou a serem abatidos fora d'água. Donos agora do espaço aéreo, os japoneses começam a aterrar na ilha de Luzon, a norte das Filipinas, encontrando uma fraca resistência. Passadas 3 semanas, uma equipa invasora japonesa, menos de metade dos exércitos americano e filipino juntos, segue para a capital, Manila.
A não existência de qualquer tipo de ajuda possível por parte da Marinha e das Forças Aéreas originou estragos. MacArthur sabe que a defesa de Manila já é uma causa perdida, declara a cidade como aberta e ordena aos seus homens que recuem para a última zona de defesa, Bataan. O vitorioso projeto japonês antecipa-se ao previsto. Passados apenas 25 dias de invasão, as tropas japonesas estendem-se por toda a cidade de Manila. Os japoneses não encontram tropas americanas na cidade, as instalações militares estão destruídas, os reforços partiram. A retirada americana é considerada como reconhecimento da sua derrota. O quartel-general imperial considera a campanha das Filipinas terminada. Uma divisão completa é enviada de volta à Java, enquanto uma pequena brigada de homens fica destacada para limpar a área. Os japoneses esperam encontrar pouca resistência. Acreditam que a vitória já é sua e esperam a rendição. Mas os americanos têm uma ideia diferente. 8 de janeiro de 1942. Julgando erroneamente as posições americanas e subestimando as suas forças, os japoneses lançam a ofensiva contra Bataan. No primeiro dia encontram pouca resistência e o comandante informa que os americanos bateram em retirada geral e escapam para as florestas sem lutarem. Está enganado. Enquanto os japoneses controlarem o mar e o ar e puderem reforçar os seus homens à vontade, nenhum contra-ataque americano poderá triunfar. O objetivo americano é claro: levar a cabo um combate defensivo utilizando o menor número de homens e reforços possíveis. Lutar por alcançar a vitória não de imediato, mas com o tempo. Passaram 2 meses e os reforços americanos ainda não chegaram. Pelo contrário, MacArthur recebe ordens do presidente dos Estados Unidos. Terão de ir para a Austrália para organizar as forças americanas com a finalidade de organizar um contra-ataque em grande escala contra os japoneses. Os reforços continuam sem chegar. As provisões vão se esgotando. O exército americano começa a desintegrar-se. As baixas por inanição são maiores do que as causadas pelas balas. Com a escassez de alimentos, os homens tornam-se mais vulneráveis a todo tipo de doenças tropicais. Só de malária entram no hospital cerca de 1000 americanos por dia. Mas a situação dos japoneses não é melhor, e pelas mesmas razões. As doenças e a restrição de alimentos e medicamentos alcançaram níveis drásticos. De qualquer forma, há uma grande diferença. Os reforços japoneses estão a começar a chegar. Juntamente com milhares de reforços, os japoneses montaram cerca de 200 peças de artilharia. Um bombardeamento contínuo cairá do céu. Depois, os tanques e a infantaria destruirão as linhas inimigas. Na sexta-feira sagrada de 1942, só há uma única palavra: atacar. Apesar das condições em que se encontram os seus homens, o comandante das forças americanas em Bataan, o general Edward King, tem que lançar um contra-ataque, obedecendo a ordens do general MacArthur. Sabe que os seus homens não podem conter mais os japoneses. A 9 de abril de 1942, para prevenir um sacrifício inútil dos seus homens, rende-se e entrega a ilha de Bataan aos japoneses. Aproximadamente cerca de 80.000 americanos e filipinos rendem-se, mais do que os japoneses imaginariam.
Um exército de homens esqueléticos, doentes, mortos de fome e de sede, é forçado a caminhar debaixo de um sol ardente. Aproximadamente 10.000 deles morreram na estrada e até mesmo nos campos de Bataan. A história denominou este acontecimento como a Marcha da Morte. A ilha de Corregidor é o último obstáculo à vitória japonesa. Com Bataan fora de combate, a força americana na ilha torna-se numa vítima desamparada do fogo japonês. Ainda resiste durante 5 semanas. Depois já não pode resistir mais. Os japoneses preparam-se para conquistar as Filipinas em 50 dias. Os americanos resistem 149 dias, mas no dia 6 de maio de 1942, o general Jonathan Wainwright assina a rendição, terminando oficialmente a queda das Filipinas. O governo inglês, ocupado em repelir o ataque alemão à Inglaterra, assim como também na Guerra do Norte da África e no Mediterrâneo, tinha negligenciado as suas colónias mais orientais, embora soubessem que o ataque japonês a essas terras pudesse ocorrer a qualquer momento. Alguns dos comandantes coloniais achavam que construir defesas influenciava negativamente o moral dos soldados. O almirante britânico Tom Phillips toma a decisão de ir para o norte com o couraçado Príncipe de Gales e o Repulse, sem apoio aéreo, com o propósito de interceptar o envio de tropas japonesas. Ambos os navios foram afundados por submarinos japoneses, tendo-se perdido um número importante de vidas humanas. Supunha-se uma capacidade defensiva fortemente debilitada em Singapura. Os couraçados de batalha ingleses submersos são uma prova de que, na área do Pacífico, os aliados não tiveram capacidade de oposição sobre as tropas japonesas. Até hoje, nunca senão agora nesta guerra, tínhamos sido alvo de um golpe tão fulminante. Perante o Japão somos débeis e indefesos, escreveu Churchill mais tarde. As cidades mais importantes das colónias britânicas estavam a ser arrasadas. A 24 de dezembro de 1941, Hong Kong rende-se definitivamente. A brutalidade dos soldados japoneses é visível nos 12.000 prisioneiros que são feitos. A 9 de fevereiro de 1942, 13.000 soldados japoneses desembarcam em Singapura e a cidade é submetida a um forte bombardeamento. Singapura, a humilhação inglesa. Durante mais de 100 anos, a Grã-Bretanha dominou Singapura. Durante anos, os peritos militares britânicos defenderam que uma invasão de Singapura seria feita por mar. Os maiores canhões do mundo, fixados no solo, preparados para entrar em ação, protegem os acessos à ilha pelo sul, este e oeste. Mas o comandante à frente do exército em Singapura, o general Sir Arthur Percival, pensa que o ataque será feito por terra a partir do norte. Antecipa desembarques simultâneos nas praias de Sião e no norte da Malaya. Em seguida, um avanço terrestre irá descer pela península até Singapura. Sob o novo plano de defesa chamado Assassino, as tropas britânicas seriam transferidas para o Sião para defender as praias contra uma invasão japonesa. A mobilização das tropas britânicas levaria cerca de 24 horas. Percival recebe ordens para estar preparado e esperar. Enquanto Singapura estiver nas mãos dos britânicos, os japoneses não podem avançar para sul.
Novembro de 1941. Chegam reforços britânicos a Singapura. Os planos japoneses para a invasão fazem uso das mesmas praias marcadas no plano de defesa britânico assassino. 3 das divisões mais fortes do exército imperial formam a força invasora. Estão especialmente treinados para a guerra na selva. As tropas britânicas não conseguem chegar às praias a tempo de travar os japoneses. Das redondezas da Indochina, os aviões japoneses lançam o seu primeiro ataque. Quatro horas depois da primeira aterragem, bombardeiam Singapura. Apenas 15 aviões britânicos sobrevivem ao ataque. São poucos os que conseguem competir com a alta capacidade de manobra dos Zero. Em 24 horas, o céu em Malaya e Singapura pertence aos japoneses. Com a força aérea paralisada, os britânicos não podem proteger a armada com caças. O poder da Marinha Real no distante Oriente está no fundo do mar. É um duro golpe para o moral britânico. Uma vez estabelecida a superioridade aérea, os japoneses avançam para a península. Na frente de ataque seguem as tropas de infantaria em bicicleta. As estradas britânicas muito bem construídas permitem um avanço mais veloz ao exército japonês. As táticas de demolição não atrasam este blitzkrieg de bicicletas. Unidades especiais de construção correm a consertar as pontes para que os tanques e caminhões possam passar. Com os engenheiros a trabalhar 24 horas por dia, ficam prontas 4 ou 5 pontes. O plano japonês requer a vitória em 100 dias. A 7 de janeiro, a frente está a 400 km de Singapura. A velocidade do avanço japonês transforma a batalha numa derrota completa. Os britânicos não conseguem organizar-se. As suas ordens são para reter os japoneses o máximo que puderem, destruindo tudo o que lhes possa servir e bater em retirada. Não há um único ataque aliado em Malaya. Os peritos militares britânicos acreditam que seria inútil lutar com tanques em terrenos de selva cerrada. A maioria das tropas indianas que formam a maior parte da guarnição britânica no norte nunca sequer tinha visto um tanque. Os japoneses infiltram-se uma e outra vez nas linhas da defesa britânicas, semeando a confusão e o pânico. Os britânicos recebem ordem de retirada para Singapura. A 31 de janeiro, as últimas tropas britânicas entram em Singapura. Após a sua passagem, destroem a estrada que une a ilha à península. As defesas de Singapura no sul são fortes, mas olhando para norte, desde Malaya, a porta dos fundos está aberta de par em par. Os grandes canhões são inúteis, pois estão apontados na direção contrária. O general Percival espalha os seus homens pelas praias, esperando impedir que os japoneses pisem a ilha. Apenas 25.000 homens protegem o ponto mais estreito do desfiladeiro. Neste local, em pequenos barcos, 4.000 japoneses atacaram com todas as suas forças. – 8 de fevereiro de 1942. O general japonês Yamashita decide invadir Singapura, visto que estão a ficar sem provisões. Os britânicos têm 3 vezes mais homens. A única esperança japonesa é forçar os britânicos a renderem-se rapidamente.
Os japoneses enviam um balão de observação para dirigir o fogo de artilharia. Os britânicos não têm aviões para derrubá-lo. Os japoneses quebram a linha de defesa britânica e forçam-nos a bater em retirada. Rapidamente toda a cidade estará ao alcance da artilharia japonesa. Em 5 dias, os japoneses capturam os depósitos de água e cortam as provisões da cidade. Ocupam os terrenos acima de Singapura. Yamashita aconselha os britânicos a renderem-se. Os britânicos recebem ordens para continuar a lutar. Churchill ordena aos seus generais que defendam Singapura até à morte. A rendição, disse, é algo em que não se pode pensar. Sem água e sem comida, o comandante britânico Arthur Percival decide render-se e entrega-se ao Tigre da Malásia e às suas tropas com uma bandeira branca, esperando serem tratados humanamente. Nada estava mais longe da realidade. Os japoneses assassinaram 5.000 cidadãos e 50.000 prisioneiros foram submetidos a torturas e a trabalhos forçados sob o sol. Os britânicos levaram quase 20 anos a construir a fortaleza de Singapura. Os japoneses conquistaram-na em 70 dias. Muitos estavam certos de que agora os japoneses ganhariam a guerra. Mas os britânicos têm um velho ditado: podemos perder todas as batalhas, menos a última.